paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem conscientizadora. É um privilégio, nessa oportunidade, poder ministrar uma palavra de Deus para vocês. Vamos refletir sobre um tema que tem o poder de nos despertar e nos fazer ficar mais vigilantes. Cuidado com o cantar do galo. Convido a todos a trilhar essa jornada nas Escrituras, explorando como essa verdade pode impactar nossas vidas. O texto de referência está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 66 até o 72, onde lemos: Enquanto Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro se aquecendo, olhou atentamente para ele e disse: Você estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou: Não sei nem compreendo o que você está dizendo. E saiu para o alpendre. Pouco depois, vendo-o, a criada disse novamente aos que estavam por ali: Este é um deles. Mais uma vez ele o negou. Pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou a invocar maldições sobre si mesmo, jurando: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E desabou em lágrimas. Mediante essa leitura maravilhosa, vamos refletir sobre uma passagem profunda e emocional das Escrituras. Uma experiência vivida por Pedro durante a última noite que antecedeu a crucificação de nosso amado Salvador. Adentraremos nas sombras da traição e da negação, mas também seremos conduzidos à luz transformadora da graça redentora de Jesus. A história de Pedro, na qual ele nega conhecer o Mestre 3 vezes antes do canto do galo, não é apenas um relato histórico, mas um espelho de nossas próprias lutas, falhas e, acima de tudo, da incrível misericórdia que encontramos em Cristo. Permitam-me guiá-los por este momento tão marcante na vida de Pedro, chamando cada um de nós a examinar nossos corações diante da insondável graça que nosso Senhor nos oferece. Que o Espírito Santo nos guie nessa jornada de reflexão e aprendizado. Entendendo o contexto do momento. O episódio em que Pedro nega Jesus ocorreu durante a última noite antes da crucificação de Jesus e tem um roteiro marcante: a última ceia. Antes da prisão de Jesus, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, instituindo a ceia do Senhor. Durante essa refeição, Jesus predisse sua traição e a negação de Pedro. Mateus capítulo 26, versículo 20 até o 35. Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ele pediu aos discípulos que vigiassem enquanto ele orava. Nesse momento, Jesus experimentou uma intensa angústia espiritual e física, antecipando a crucificação iminente. Mateus capítulo 26, do verso 36 até o 46, você pode constatar. Judas Iscariotes traiu Jesus e levou as autoridades religiosas e uma multidão para prendê-lo. Pedro tentou resistir fisicamente, cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu e curou o homem. Jesus foi levado a um julgamento diante do sumo sacerdote Caifás e do Sinédrio. Pedro o seguiu de longe, observando o que acontecia. Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava ao redor da fogueira no pátio do sumo sacerdote. 3 vezes as pessoas o identificaram como discípulo de Jesus, e 3 vezes ele negou conhecê-lo, cumprindo a profecia feita por Jesus durante a última ceia. Após a 3ª negação, o galo cantou, exatamente como Jesus havia predito. Nesse momento,
Pedro lembrou das palavras de Jesus e percebeu o que havia feito. Ele saiu dali chorando amargamente. Esse contexto destaca a tensão e a pressão emocional que Pedro e os discípulos estavam enfrentando naquela noite que entraria para a história, culminando na negação de Pedro e no despertar para a realidade de sua própria fraqueza diante da fidelidade de Jesus. Num cenário noturno, sob o manto sombrio da traição iminente, o mestre da vida, Jesus, foi conduzido a um tribunal de injustiças. O pátio, iluminado por tochas, tornou-se palco de uma tragédia espiritual. Enquanto o fogo crepitava, delineando rostos tensos, o coração de Jesus era posto à prova em um tribunal terreno. Ele, que era a verdade, enfrentava acusações falsas e testemunhos deturpados. Seu silêncio diante da falsidade ecoava mais alto que qualquer clamor humano. A negação, porém, não viria dos lábios de Jesus, mas dos homens. Naquela mesma noite, na penúmbria do pátio, Pedro, um dos discípulos mais íntimos, enfrentava sua própria encruzilhada. Permita-me imaginar que a brasa da fogueira iluminava não apenas seu rosto, mas também os resquícios de dúvida que se instalavam em sua alma. Uma criada, os guardas e a pressão do momento fizeram do pátio um cenário de decisões bombásticas. Enquanto Pedro se aquecia, o calor físico contrastava com o frio cortante da negação espiritual. A criada, com os olhos atentos, mergulhava na pergunta que pairava no ar: você estava com Jesus o Nazareno? Cada palavra parecia ecoar como um veredito, e a resposta de Pedro era um eco de sua própria insegurança. Não sei, nem compreendo o que você está dizendo. Ele negou, tentando desesperadamente se distanciar do destino que se desenhava à sua frente. No pátio, uma negação se tornava uma ferida aberta no coração da comunhão. A cena se repetia. Este é um deles, disse a criada novamente. A pressão aumentava, as acusações se multiplicavam e Pedro, agora sob o rótulo de um deles, se afundava numa negação mais profunda. Não conheço esse homem, declarou ele. Palavras impulsionadas pelo medo e pela autoconservação. Enquanto as palavras de negação ainda gritavam na alma, um galo cantou pela segunda vez. O som penetrante, como de uma espada, cortou o silêncio da noite e a consciência de Pedro. O olhar de Jesus encontrou o de Pedro no meio da multidão, um momento de reconhecimento doloroso, de realização amarga. Lágrimas se misturavam à escuridão do pátio. O peso da traição, a dor da negação, tudo convergia na alma de Pedro. Enquanto a cena se desdobrava no tribunal humano e no coração do discípulo, a graça permanecia presente, aguardando o momento de restauração. No pátio, o silêncio foi quebrado apenas pelas lágrimas de arrependimento que Pedro derramava. O mestre, mesmo diante da negação, olhava com olhos de amor. Em meio às emoções conflitantes do julgamento e da negação, a esperança da restauração se erguia como uma estrela em meio à escuridão, prometendo perdão e redenção. Mas o que levou Pedro a negar Jesus? A negação de Pedro e a possibilidade de muitos agirem de maneira semelhante atualmente tem razões profundas nas complexidades da natureza humana. Várias razões contribuíram para a negação de Pedro e muitas delas ainda ressoam nas experiências das pessoas hoje. Primeiro, eu vou citar o medo. Pedro estava diante de uma situação aterrorizante. O medo da perseguição e da prisão. O medo de ser associado a Jesus naquele momento crítico levou Pedro a negar o mestre. Da mesma forma, muitas pessoas podem sentir medo de serem ridicularizadas, rejeitadas ou até mesmo perseguidas por causa de sua fé em diferentes contextos sociais. Pressão do ambiente. Pedro estava no pátio do sumo sacerdote, um ambiente hostil e desafiador. A pressão do ambiente e o desejo de se encaixar podem levar as pessoas a negarem ou ocultarem sua fé em Deus.
especialmente quando estão em situações onde a crença é minoritária ou desaprovada. Autoconfiança excessiva. Antes da negação, Pedro expressou uma confiança exagerada em sua própria força espiritual. Ele acreditava que nunca negaria Jesus, mesmo que os outros o fizessem. Essa autoconfiança excessiva pode levar as pessoas a subestimarem suas fraquezas e, consequentemente, agirem de maneira inesperada quando confrontadas com desafios. Falta de vigilância espiritual. Jesus advertiu Pedro sobre a iminência da negação, mas Pedro estava cansado e não estava alerta em espírito. A falta de vigilância espiritual pode permitir que as pessoas caiam em tentação sem perceber, especialmente quando estão esgotadas emocional ou fisicamente. Pedro, inicialmente, não reconheceu suas próprias fraquezas. Muitas pessoas podem negar a possibilidade de negar sua fé porque não compreendem plenamente a extensão de suas próprias fraquezas humanas. Lamentavelmente, conheci muitas pessoas que gostavam de julgar o comportamento de terceiros e tecerem críticas duríssimas, e mais tarde vieram a cometerem a mesma coisa ou algo muito pior. Destaco ainda que a sociedade muitas vezes impõe padrões e expectativas que podem ameaçar a identidade e a aceitação social de um crente. O medo de perder relacionamentos, empregos ou respeito pode influenciar alguém a esconder ou negar sua fé. Entender esses fatores nos ajuda a cultivar uma fé mais profunda, centrada na humildade, na vigilância espiritual e na dependência de Deus. Ao reconhecer nossas próprias fraquezas e confiar na graça de Deus, podemos enfrentar os desafios da vida com uma fé robusta, resistindo à tentação de negar nossa identidade em Cristo. Colocando em prática as lições desta palavra. Amados irmãos e caros ouvintes, à medida que refletimos sobre a experiência dolorosa de Pedro, que em um momento de fraqueza negou seu amado Mestre, somos lembrados da incrível graça que encontramos em Jesus Cristo. Se Pedro, um dos pilares da igreja, pôde experimentar a redenção e a restauração após sua negação, também podemos encontrar esperança em nossos próprios momentos de fragilidade. Hoje, somos desafiados a olhar para dentro de nossos corações, reconhecendo nossas próprias fraquezas e dependendo da graça abundante do nosso Salvador. Que a experiência de Pedro não seja apenas um conto do passado, mas uma lição viva para nossas vidas presentes. Assim como Pedro foi restaurado à comunhão plena com Jesus, podemos confiar que, em nossos arrependimentos sinceros, o Senhor nos levanta, purifica nossos corações e nos chama a uma vida de serviço e amor. Ao nos despedirmos, que a lembrança da graça transformadora de Jesus permeie nossos dias, que a humildade substitua a autoconfiança, a vigilância espiritual dissipe o medo e a fidelidade a Cristo supere qualquer pressão do ambiente ao nosso redor. Que possamos em todos os momentos lembrar que mesmo em nossas negações, a mão amorosa de Jesus se estende, oferecendo perdão e restauração. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes, e que a graça abundante do Senhor nos acompanhe em cada passo de nossa jornada de fé. Que Deus os abençoe ricamente e os fortaleça com sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.